Fala turma, sou Marco Cílio, sou professor de matemática, tá? Eu vou gravar uma aula de hoje, a aula de hoje fala de trigonometria, tá certo? A gente vai pegar trigonometria, vocês já sabem, que é a parte da matemática que estuda a medida no triângulo, tá? Tri, quer dizer triângulo, metria, medida, tá legal? Então, ó, vou começar com isso aqui, ó, fatos históricos. A gente vai entender os fatos históricos para a gente saber que ela não foi criada, tá? Simplesmente ela foi sofrendo algumas modificações, algumas evoluções, tá? De acordo com o que o homem necessitava na época, tá certo? Porque, por exemplo, ela começou, na verdade, com a parte do homem da astronomia, né? Ele precisava de alguma coisa que lhe fosse seguro em cálculos matemáticos sobre a astronomia, tá? Então esse cara aqui, ó, em 190 a 195 a.C., Hiparco, tá, um grande matemático grego, escreveu a primeira tabela trigonométrica. Então, é dele a primeira tabela trigonométrica, é dele também um pouco do início da trigonometria, tá? Século IV a século V antes de Cristo, a gente está falando, ó, em tempos antes de Cristo. Os babilônios resgataram algumas informações dos gregos, dando origem, de fato, imediato à chamada trigonometria, tá? Então foram eles que deram o pontapé inicial aos gregos, os babilônios deram, digamos assim, uma melhorada, tá? E aí surgiu a trigonometria. Já que Euclides, ele também já existiu o teorema, assim, Euclides, considerado pai da geometria, Hiparco é considerado pai da trigonometria, tá? Euclides já existia teoremas equivalentes a leis e as fórmulas, tá? Então as leis e as fórmulas trigonométricas, Euclides já tinha algo mais ou menos parecido. Não era como aqui a gente vai ver agora, tá? Mas ele já tinha alguma coisa, tá certo? Cláudio Ptolomeu, grande matemático, físico, filósofo e astrônomo, ele escreveu uma obra trigonométrica chamada, acredito que a pronúncia seja essa, tá? Sintaxe Matemática. Então, essa obra fez com que evoluísse bastante a própria trigonometria, tá certo? Já na Arábia, eles chamaram de Almageste, ou seja, foi aqui na Arábia em que houve a chamada, digamos assim, a aplicação da trigonometria, por exemplo, na navegação, na astronomia, na física, na matemática, enfim, e na medicina e em outros ramos, tá? Pessoal, a gente vai iniciar agora, depois desses fatos históricos, só para vocês saberem que não foi criado num dia, né? Um cara só, ela foi sofrendo uma evolução, tá? Então a gente vai começar a estudar isso aqui, ó, razões trigonométricas. Para estudar razões trigonométricas, você vai observar o seguinte: esse cara aqui eu desenhei um chamado triângulo retângulo. Então, esse triângulo aqui é retângulo, e aí eu tenho alguns lados, segmento A, segmento B e segmento C. Esse segmento A, ele tem um nome, ele é chamado de hipotenusa. E vocês aprenderam lá em Pitágoras que hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, tá? Esses dois, esse cada vou chamar de cateto e esse outro eu vou chamar também de cateto. Tá certo, gente? Então eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. Tá certo? Hipotenusa, cateto e cateto. Pronto, pessoal. Então agora a gente vai ver o que é a definição de hipotenusa. Já sabemos que é o maior lado de um triângulo retângulo. E agora a definição dos dois catetos, tá? Esse cateto ele tem nome. A partir de agora ele vai se chamar oposto e adjacente. Onde é que a gente vai localizar o oposto e onde é que a gente vai localizar o adjacente? Ó, acompanhe comigo aqui. Cateto oposto é o cateto que está de lado oposto ao ângulo de referência. Vamos ver o que significa isso aqui, pessoal. Referência. Então ele está do outro lado do ângulo. Eu vou desenhar aqui, só intuitivamente, isso aqui é um rascunhozinho só para a gente saber aonde vai estar ele, tá certo? Ó, A, B, C, aqui eu vou colocar ângulo alfa e aqui ângulo beta, tá bom, gente? Então, observe o seguinte, eu estou definindo para vocês o que é cateto oposto. Cateto oposto vai ser o lado oposto ao ângulo de referência.
Ó, vamos tomar como base esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui agora é a nossa base. Ângulo beta. O ângulo da base, tá certo? Aí eu pergunto, qual é o lado que está oposto ao ângulo beta? Oposto. O oposto quer dizer do outro lado, ó. Tá certo? Ele está olhando para beta. É o cateto que olha para o ângulo, tá? É o lado que está olhando para o ângulo, tá certo? O único que olha para o ângulo é o B. Então, o cateto oposto ao ângulo beta vai ser o lado B. Tá claro, tá, pessoal? Quando você perguntar, professor, e se eu mudar por um acaso o meu ângulo de referência? Aí você muda o lado do cateto. Se o ângulo de referência for isso aqui, ó, aonde está apontando a setinha, então quem está olhando para a setinha? Quem está olhando? Quem está olhando é quem está do lado oposto, ó. Olha o oposto. Quem é o lado oposto? Cateto B. C, no caso, não é? Então, quando você pensar lado oposto, é só você pensar o seguinte: sua vizinha na frente da sua casa é o lado oposto, está na frente da sua casa, está do outro lado. Tá claro, tá, pessoal? Esse rascunho, a animaçãozinha. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa é C. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta é o B, tá certo? Então, eu vou apagar aqui e vou para a gente fazer outra animação, tá? Então, cateto oposto, joinha, né? Vamos para a cateto adjacente. Cateto adjacente é o lado, é o cateto que forma o ângulo. Então, é o lado que forma o ângulo de referência. Sempre eu vou ter um ângulo que eu vou me referir, tá, pessoal? Ou vai ser alfa ou vai ser beta. Mais uma vez a animaçãozinha, ó. O velho triângulo retângulo. Ih, vocês vão cansar de ver isso aqui, viu? Não se preocupe. Aqui eu vou colocar ABC. Ó, segmento A, segmento B e C. Aqui ângulo alfa e aqui ângulo beta. Certo? Não precisa ser essa sequência não, mas colocamos assim. Tá? Então vamos lá. Se meu ângulo de referência é o ângulo beta. Ó, meu ângulo de referência é o ângulo beta. Quem é meu cateto adjacente? É esse lado aqui, ó. Esse lado que está formando o ângulo beta. Tá certo? Se o meu ângulo de referência agora for o alfa, se meu ângulo de referência for o alfa, esse cara aqui em cima, ó, quem vai ser meu cateto adjacente? O lado que forma esse ângulo, esse lado aqui, ó. Esse lado B, tá certo? Segmento B, tá bom? Ok? Então, tranquilo, não é? Pronto. Eu vou apagar novamente esse triângulo, que eu quero definir agora o seno de um ângulo. Eu vou definir seno, vou definir cosseno e dividir tangente, tá? E depois a gente faz algumas aplicações, tá certo? Tá bom? Então, vamos continuar. Seno de um ângulo. O que é o seno de um ângulo? Seno de um ângulo, você coloca assim, ó. É uma razão especial, é uma razão entre... coloca assim, é uma razão entre o cateto oposto, vou colocar CO, sobre a hipotenusa. Olha, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então eu vou desenhar meu triângulo aqui pequenininho, ó, só para mostrar a vocês, ó, como é que eu encontro o seno. Aqui você tem A, B e C. Aqui você tem alfa e aqui você tem beta. Pessoal, super fácil de achar isso aqui, ó. Olha para cá. Eu quero achar a razão seno, tá? Vamos colocar assim, ó. Seno de beta. Vamos começar com seno de beta. Quem vem a ser o seno de beta? Ó, seno de beta. Beta tá onde? Tá lá embaixo. Quem tá olhando para beta? Esse cara aqui, ó. É B. Tá certo? Então você coloca B sobre A. Então, B sobre A é o seno de beta, tá certo? Agora, quem é o seno de alfa? Quem vem a ser o seno de alfa? Pessoal, pega o seguinte agora, deixa eu apagar essa setinha, tá? Ó, pega o seguinte. Quem está do lado oposto ao alfa? É o ângulo C, ó, é o lado C. Então, o ângulo alfa, quem está oposto é o lado C. Então, vai ficar C sobre A. Tá certo assim, pessoal? Bem separadozinho, ó. É como se você estivesse assim numa rampa. Shopping center, não tem aquela rampa? Então, se você está embaixo, o ângulo formado é embaixo, quem estiver lá em cima,
Então, a diferença de altura é o seno, tá bom? Então, dá para dar uma orientada nisso aí, tá? Então, razão seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, quem é o oposto? C do ângulo alfa. Quem é o oposto de beta? B. Ok, pessoal? Vamos lá. Cosseno. Cosseno é a razão. É a razão entre cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Tá certo, pessoal? Então é sempre assim. Cateto oposto sobre o adjacente é o seno. Ó, depois eu ensino uma macete para vocês, tá? Para vocês identificarem qual é o seno, qual é o cosseno, qual é a tangente, tá certo? Cosseno, razão entre cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, desenhando aqui o velho triângulo retângulo, ó, pequenininho aqui, só para a gente fixar legal. Aqui eu tenho A, B e C. Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta. Pessoal, vamos lá. Quem entendeu aqui cateto adjacente, consegue me dizer o que é o cosseno, tá? Depois é um macete, infalível. Vou definir tangente, faço macete, e aí vocês vão ficar felizes da vida porque vão saber trigonometria indo e voltando essa parte, tá? Essa parte é de extrema importância porque geralmente ela é cobrada em vestibulares, concursos, tá? É muito bom saber disso aí, tá bom? Vamos lá. Quem é o cosseno de beta? Vou começar com beta logo. Cosseno de beta. Quem é o cosseno de beta, gente? Olha para cá. Beta está aqui embaixo, tá? O ângulo de referência é esse aqui. Então, quem forma o lado de beta é o segmento C. C está formando beta. Então, vai ser C sobre a hipotenusa que é A. Ou, professor, vai ser sempre A sim, para melhorar para a gente, né? Cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? Olha onde a alfa está. Qual é o lado que forma a alfa? É B, ó. Olha a alfa aqui, ó. O segmento que forma a alfa e esse segmento aqui, ó. Se eu tiro esse segmento, a alfa desaparece, tá? Então vai ficar B sobre A. Certinho, pessoal? Tranquilo aí, ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá certo? Então, tranquilo. E a tangente vai ser simplesmente o cateto oposto. O cateto oposto pelo cateto adjacente. Pelo cateto adjacente. E falando de problemas, ó, fica super fácil, porque quando eu estiver estudando, fazer meus probleminhas e não me der hipotenusa, então o problema é tangente, tá? Não me der e nem pedir, tá certo? Ele nem vai dar e nem vai pedir, tá certo? Bom, então vamos lá na prática ver como fica nosso velho triângulo retângulo, ó. Fiz 3 triângulos, explicando a vocês o que é o seno, cosseno e tangente de uma vez só, tá? Aqui A, B, C, aqui vem alfa e aqui vem beta. Então, pessoal, quando eu pedir para vocês, ó, quem é a tangente, professor, de ângulo beta? Aí, ó, você já sabe. Quem é, galera? Ah, já acertou, ficou fácil agora, né? Cateto oposto, quem é o oposto? B. Quem é o adjacente? C. E quando você quiser achar a tangente alfa vai ser quem? O oposto? Quem é o oposto? É C sobre B. Ó, um macetinho para vocês garantido, ó. Garantido. Seno. Seno quer dizer sem o ângulo. Se o cateto é sem o ângulo, ele não está com o ângulo, então quer dizer que a razão trigonométrica é o seno, tá? Cosseno. Cosseno é quando ele está com o ângulo. Cos com o ângulo. Se a razão trigonométrica, se ele pedir alguma razão que envolva cosseno, então você vai ver logo que cosseno, ele sempre está com o ângulo. Se tiver com o ângulo, esse lado é cateto adjacente, então é cosseno. Se tiver sem o ângulo, olhe para B e olhe para o ângulo beta. Então, B não depende do ângulo beta. Então, B está sem o ângulo. Sem o ângulo é seno. Tangente é quando não tem hipotenusa. Tá certo, galera? Eu vou anotar aqui para vocês, tá? Para vocês fixarem melhor, tá bom? Pronto, pessoal. Agora vocês vão ver um macetezinho bem facinho para saber razão trigonométrica. Bem facinho mesmo. Ó, seno, cateto sem o ângulo. Cateto sem o ângulo. Então, eu vou apagar esses lados aqui, ó, essas letrinhas aqui, e vou deixar só o B. Olhe para B, olhe para o ângulo.
Se eu tiro B, o ângulo existe, não existe? Então, o cateto B é sem o ângulo. Se o cateto B é sem o ângulo, a razão trigonométrica é o seno, tá? Eu vou apagar agora esse cara e vou apagar esse cara aqui. E vou deixar só o alfa. Olha para cá. Cosseno. Cosseno quer dizer o cateto com o ângulo. Então eu vou observar o cateto com o ângulo de referência. Tá certo, pessoal? Tá legal? Então, ó, observe que eu tenho um segmento B e esse ângulo alfa depende do B. Tá? Se eu tiro o B, o ângulo desaparece. E a tangente, ó, eu vou apagar esse cara aqui. A tangente fica sendo quem? Não tem hipotenusa, pessoal. Quando não vier hipotenusa, lembra que eu apaguei para mostrar a vocês que não tem hipotenusa. Então é problema envolvendo tangente, tá certo? Tá ok, pessoal? Tranquilaço aí, vamos lá. Coloquei aqui 4 exemplos, tá? Vou fazer mais alguns exemplos, só para a gente ver como é que a gente vai resolver, tá? Então, ó, observe. Primeiro exemplo, eu quero que você determine o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Olha só, coisa fácil. Bem como o seno de beta, bem como o cosseno de beta e bem como a tangente de quem? De beta. Então eu quero que você determine essas razões trigonométricas, tá? Vamos lá? Vou começar com o ângulo de cima, ó, seno de alfa. Bom, olha para alfa. Olha o macete que eu disse, sem o ângulo. Qual é o cateto que não tem um ângulo? Esses dois têm um ângulo. Ó, esses dois descendo aqui, ó, tem um ângulo. Quem não tem um ângulo? Está do outro lado, ó, C. Então você coloca, ó, C sobre a hipotenusa, que é a A. Tá certo? Quem é o cosseno de alfa? Cosseno é o cateto adjacente. Quem é o adjacente? B sobre A. Ó, B sobre A. Cosseno quer dizer com o ângulo. Então, o segmento B, ele tem que estar com o ângulo, tá certo? E quem é a tangente? Tangente, galera, é só tirar a hipotenusa. Vai ficar C sobre B. Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Ficou fácil? Tranquilo? Vamos lá. Seno de beta. Agora, seno de beta. Vamos olhar para o lado de baixo. Quem é seno de beta? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, é B sobre A. Quem é o cosseno de beta? C sobre A. E quem é a tangente? B sobre C. Por que B sobre C? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você observa que existe algo que é parecido aqui, né? Ó, o cosseno de alfa, ele é igual ao seno de beta. Seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E a tangente de alfa, ela é o inverso de beta, vice-versa, tá certo? Então, é outro macetezinho para brincar, né? Tá certo? Eu vou fazer essas brincadeiras aqui, eu vou fazer o 2. O 3 eu vou deixar para vocês, fazer em casa, aí na mãe do gato, os parados para cá, tá certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, vou separar quem é o seno de alfa, vou começar com alfa, cosseno de alfa. Ó, anoto bem direitinho. Quem quiser fazer na minha frente, tangente alfa. Vamos lá, pessoal. Vou fazer quem é alfa primeiro. Alfa, olha para alfa. E está lá em cima. Quem é o cosseno de alfa? Está sem o ângulo, então é 10. Então fica 10 sobre 12. Professor, se for para simplificar, pode, tem que simplificar, é obrigatório, tá? Então você divide aqui, ó, por 2 em cima, 2 embaixo. E vai obter quanto? 10 por 2, 5, 12 por 2, 6, tá certo? Quem é o cosseno de alfa? Isso, o cosseno de alfa vai ser 10 nada, 8 sobre 12, ó. É o cateto adjacente, é o que forma o ângulo alfa, tá certo? Simplifica por 2, por que por 2, professor? Porque são pares. Dividido por 2, eu vou obter 4, está para 6. Pode dividir? Não, professor, tem que dividir, ó. 2 de novo em cima, 2 embaixo. Você vai obter quanto? 2 terços. Isso. Agora, quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 10 sobre 8.
Simplificando ambos por 2, você vai obter 5 sobre 4. Observe, galera, que esses valores eles não se repetem. Ó. Por enquanto não se repete, tá? Tá certo? Eles não podem repetir, né? Esse daqui vai ficar para casa. Como esse aqui vai ficar para casa, esse aqui vocês vão fazer aí em casa, a sua casinha, a tarefinha de vocês. Aqui é para os alunos treinarem. Aí você olha o exemplo de cima e repete no de baixo, tá? É só olhar o modelo de cima e faz o de baixo. Nesse lado eu vou continuar com o seno de beta do exemplo 2 ainda, o cosseno de beta e a tangente de beta. Então eu vou fazer eles aqui assim, ó, tá certo? Fazer eles aqui para vocês verem como é que faz, tá? Seno de beta. Quem é o seno de beta? Olha para beta. O ângulo agora é de baixo, ó. Quem está sem o ângulo? Seno quer dizer sem, é o cateto sem o ângulo. Qual é o cateto sem o ângulo? É o 8 agora, ó. É o 8 sobre 12. Simplifica por 2 em cima, 2 embaixo. Obter 4 sobre 6. Simplifica de novo. Pronto, pessoal. Continuando. Você tem quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno é com um ângulo. Bota na cabeça isso. Seno seu ângulo. Cosseno com um ângulo. Ou seja, com o ângulo de quem? Do cateto, lógico, né? Tá bom? Seno cateto sem o ângulo. Seno, sem. Então, cateto sem o ângulo. Cosseno, cateto com o ângulo. Tá? Vamos lá. Quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta vai ser 10... Beta aqui, ó. 10 sobre 12. Ó, 10 sobre 12. Simplifica todo mundo, ó. Por quanto? Por 2 em cima, 2 embaixo. 10 por 2 dá 5. E 12 por 2 dá 6. E quem é a tangente de beta? A tangente de beta vai ser o contrário da tangente de alfa. Tangente de beta, ó. 8 sobre 10. 8 sobre 10. Simplifica por 2 em cima, 2 embaixo. Professor, é obrigatório? Sim. Se não simplificar, tá errado, tá? Ó, vou fazer só mais 2 exemplos para a gente finalizar. E desses 2 exemplos eu tenho o seguinte. Olha para cá, galera. Eu tinha vários números. No exemplo 4, o 3 é para vocês, tá? O 4, eu só coloquei alguns números. E eu quero que você identifique que razão é. É razão seno, razão cosseno ou razão tangente. Aí você olha para cá, ó. Eu tenho alfa, hipotenusa e esse cateto. Quem é esse cateto? É o cateto adjacente. Se esse 6 é o cateto adjacente, é o cateto que forma um ângulo, então acabou. Eu sei que com o cateto é cosseno, sem o cateto é seno, é o seno. Sem o ângulo de referência é o seno. Com cateto com ângulo de referência é o cosseno. Então aqui, ó, cosseno de alfa é igual a 6 sobre 10. Simplifica por 2 em cima e por 2 embaixo. Eu vou ter quanto? 3 sobre 5. Ou seja, o seno de alfa é 3 quintos, tá? Só para finalizar, eu vou fazer aqui mais 2. Aí você vai ver a real diferença. E agora, galera, ó, é só praticar, é só fazer exercício, tá? Tem que fazer incansavelmente. Esse outro aqui, ó, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui, ó. Alfa, 8 e 20. Então, nesse exemplo 5, qual é a razão que eu vou trabalhar? Aqui foi o cosseno. Isso é a razão cosseno. Aqui é o cosseno, tá? E esse outro, hein? Observe que esse 8 não tem o ângulo de cima, nem tem o ângulo de baixo. Então, ele está sem o ângulo. Sem o ângulo quer dizer seno. Seno de alfa é igual a 8 sobre 20. Simplifica por 2 em cima, por 2 embaixo. 4 sobre 10. E vai de novo por 2 em cima, 2 embaixo. Vou obter 2 quintos. Certo? Para encerrar, fechar com chave de ouro e cadeado essa nossa aulinha. Então, eu vou fazer esse outro cara aqui, ó. Vou colocar o ângulo embaixo também, alfa. Tá? Tanto faz assim, embaixo também, do lado direito, do lado esquerdo. Aqui eu vou colocar 12. E aqui eu vou colocar 9. Certo?
Pessoal, pergunta-se, tem hipotenusa? Não, professor. Tem hipotenusa? Não. Se não tem hipotenusa, então esse aqui é o problema com tangente. Ó. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre a cateto adjacente. Simplifica ambos por 3 em cima, 3 embaixo. 9 por 3 dá 3 e 12 por 3, 4. Tá certo, galera? Ó, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Vá de trás para frente, frente para trás. Assistam 1, 2, 3, 4 vezes. Façam a lista de exercício. E a gente se vê na próxima. Fique com Deus, estude bastante, tá? Fique em casa. E até a próxima, se Deus quiser. Tá ok, pessoal? Tchau.